Irmãos, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma alegria poder estarmos juntos, nos reunirmos para adoração ao nosso bondoso Deus. Nós vamos ouvir um prelúdio e eu peço que a igreja ore mais uma vez, clamando a bênção, o favor do Senhor na apresentação do nosso culto a Ele. Louvado seja o nosso bom Deus. Nós queremos convidar a igreja a nos colocarmos de pé e vamos cantar em adoração ao Senhor o cântico do hino de número 18 em nosso inário. Será apresentado aqui à frente, hino de número 18, Rei Sublime. Vamos adorar o nosso Deus. Com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Pai,
os teus filhos prostrados perante o brilho da superna luz, porque foram resgatados do pecado e agora rendem glórias a Jesus. Vocês fazem parte desse povo, um povo redimido, um povo alcançado pela bondade, pela misericórdia e graça do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Nos reunimos não por uma formalidade qualquer, nos reunimos não apenas pelo fato de seguirmos uma religião, mas nos reunimos para glorificar o Senhor, nos reunimos para exaltar esse Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que aqueles que nele creem, vocês estão inclusos nisso, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que o Senhor possa, queridos, receber mesmo a adoração de cada um de nós, com esse coração singelo, crente, confiante na obra meritória e resgatadora de Jesus para as nossas vidas. Convido a igreja a permanecermos de pé e abra a sua Bíblia no texto de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, o último capítulo lá do primeiro livro das Crônicas. E nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu lerei o primeiro verso alistado, os irmãos na sequência, e assim leremos do verso 10 ao verso 18. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Leremos do versículo 10 ao versículo 18, de uma forma alternada. Vamos ler. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Até o verso 18 temos lido, não é objeto nesse momento de uma reflexão mais ampla, mas lembramos a igreja que se trata aqui da preparação para a construção do templo, e ele não será construído por Davi. Deus havia impedido Davi de fazer isto, mas as ofertas foram recolhidas, bens, tesouros foram ajuntados, quem sabe ao longo de anos, da parte do rei, e agora voluntariamente o povo de Israel trazia também ofertas para suprir a necessidade dessa construção. E nós vamos entrar no segundo livro de Crônicas, num momento à frente, e vamos encontrar depois Salomão empenhado na construção desse templo, que se torna uma obra maravilhosa, para a demonstração do esplendor da glória do Senhor. E eu queria apenas destacar aqui no texto, que assim como o povo naqueles dias, na oração de Davi, devemos também ser cada um de nós hoje, reconhecer que tudo é do Senhor, que todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. O versículo 12 diz que Ele é aquele que detém as riquezas e as glórias. Ele é aquele que é o supremo Senhor de tudo. Esse reconhecimento
pertence a cada um de nós que fomos alcançados em Cristo Jesus. Não é o nosso braço, não é a nossa mão, não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, não é a nossa riqueza própria, mas tudo vem do Senhor. E nós também devemos ter, como o sábio coloca aqui para nós nessa oração, também termos um coração pronto, disposto a oferecer ao Senhor, como diz aqui no versículo de número 17. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. No versículo 18, Senhor, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições. O povo que conhece Jesus, o povo que foi alcançado pela graça de Deus, é um povo que também tem essa disposição, não só de servir com os bens, mas muito mais, com a vida rendida e pronta a servir o Senhor em cada momento. Nós vamos adorar esse Deus maravilhoso em oração. Eu quero pedir o nosso diácono que traga o microfone até o nosso irmão presbítero Santana, mais uma vez pedindo que o irmão eleve ao Senhor uma oração de adoração, do reconhecimento desse Deus grandioso e maravilhoso que nos amou de tal maneira. Vamos orar. Vai estudando a palavra e sabemos que é fiel e ela vem de ti. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti com todo respeito e com toda admiração, adoração e louvor, para que só o Senhor seja, Pai, enaltecido, seja adorado em todo e a cada momento, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esse momento em que estamos na tua casa para prestar esse sacrifício e com alegria o louvor a ti, Senhor. Fazemos isso, ó Pai, agradecidos pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. A igreja pode, nesse instante, se assentar, meus irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrirmos a Bíblia uma outra vez, agora no texto do livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo de número 51, também é uma outra oração do mesmo rei Davi, Salmo de número 51. Nós queremos lembrar da igreja mais uma vez que esse final de semana estamos celebrando o nosso 34º aniversário de organização eclesiástica. É uma data com certeza muito especial para a vida dessa igreja local. E nós sabemos que Deus tem caminhado com vocês nesses 34 anos de organização, fora afora também, os anos que certamente a mão do Senhor esteve aqui, abençoando, fortalecendo na plantação da igreja naqueles anos iniciais. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Muitas histórias se passaram aqui, muitas vidas foram abençoadas aqui, muitas pessoas foram alcançadas, alguns irmãos já foram removidos para a glória eterna, outros irmãos mudaram-se para outros endereços, mas nós bendizemos o Senhor pelo rebanho que a igreja possui, e o nosso desejo é que esse rebanho seja fecundo, produtivo e aumente mais e mais para a glória do Senhor. Vamos ler o texto do Salmo de número 51, versos 1 a 5. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O texto continua, é uma oração mais longa, é uma oração de confissão, de reconhecimento da pecaminosidade. Mas você pode perceber já de pronto nesses versículos iniciais que a palavra pecado, a palavra transgressão, a palavra iniquidade aparece de forma sobeja, de forma repetida no texto. Por quê?
Se você for ler o cabeçalho, em itálico, logo acima do texto, vai dizer que esse texto é um cântico feito pelo mestre Davi, e foi feito quando o profeta Natã procurou o rei, dizendo e contando-lhe uma parábola, dizendo que alguém tinha transgredido de uma forma inaceitável. E o rei, entendendo a parábola, disse: essa pessoa tem que morrer, que se traga perante o rei e que essa pessoa morra. E o reverendo Natã, naqueles dias, apenas disse: Senhor, essa pessoa é o Senhor mesmo. E o rei caiu em si, reconheceu de fato que era ele o grande transgressor, e os irmãos conhecem toda a história que envolve o caso. Quebrantado, reconhecendo o seu pecado, é nessa conjuntura que o poeta então lança essa poesia, exatamente pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele. Irmãos, essa oração de Davi, ela é uma oração emblemática. É uma oração que deve ser também possuída e assumida por cada um de nós, não apenas repetindo mecanicamente as suas palavras, mas entendendo o teor da necessidade de um arrependimento, de reconhecimento do nosso pecado, de confissão perante o Senhor e da certeza de que Ele é aquele que renova a nossa vida na aliança com Ele mesmo. Então eu quero convidar a igreja nesse momento a termos um tempo de oração pessoal, de confissão ao Senhor. Então, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, converse com o Senhor. Você conhece um pouco da sua história, mas Ele conhece pronta e completamente toda a sua história. Fale com o Senhor em oração. Quero pedir que um dos diáconos traga o microfone até o nosso irmão presbítero Eduardo, e que ele possa orar por todos nós ao Senhor, já agradecendo a certeza do perdão que o nosso Pai amado estende a cada um de nós. Pai de amor, obrigado, estamos aqui nessa noite, ó Pai. E vim te agradecendo, ó Pai, que o Senhor entregou o seu Filho por morrer por nós, e pelo sangue de Cristo, Pai, nos redimiu dos pecados, e fomos resgatados do lamaçal, ó Pai. E que nessa noite possamos ter essa visão, esse intuito de adorar o Teu nome, de engrandecê-lo, porque só Tu és digno, ó Pai. E que nossos corações possam ser renovados a cada dia com a Tua palavra. E que possamos ter esse intuito e ter essa visão que temos que nos arrepender e temos que pedir perdão dos nossos pecados, ó Pai. Que não seja uma mera repetição de palavras, mas seja algo do coração e seja verdadeiro em nossas vidas, ó Pai. E o nosso louvor constante esteja a cada dia sendo modificadores de vidas a partir de Ti, ó Pai. Vem estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há 40 anos atrás, uma pessoa do nosso bairro, ou próximo aqui a nós, já membro da Igreja Presbiteriana do Centro, teve a iniciativa de começar um trabalho ali no quintal da casa. Vocês conhecem a história talvez melhor que eu. E aquele trabalho incipiente, evangelizando crianças, pessoas, passou a ser o interesse agora de reunir as famílias presbiterianas que moravam desse lado. Há 40 anos atrás eu não conheci Itanhaém. Aliás, eu conheci em 1980, antes dessa data inclusive, né? Mas eu não conhecia essa região aqui de Itanhaém. O que se fala é que a trajetória daqui para o centro era uma trajetória um tanto quanto difícil.
questão da ponte, era uma ponte antiga, difícil, a locomoção daqui para lá e tudo mais, e tudo isso dificultava algumas famílias dessa região ir ou se deslocar até a igreja do centro. E essa iniciativa, começada ali na casa da irmã Clarice e Ana, próximo aqui, redundou num ponto de pregação, depois numa congregação e algum tempo depois organizada como igreja. Então é uma alegria muito grande a gente poder ver essa iniciativa, esse desejo de ver o evangelho alcançando bairros e lugares que até então ainda não tinham sido alcançados. Eu fiz uma pergunta aqui outro dia, eu não tenho a resposta certa para ela, eu não sei quantos bairros tem a nossa cidade, talvez uns 30 ou mais, e nós só temos 4 igrejas presbiterianas. Louvamos a Deus pelas outras igrejas irmãs que estão espalhadas por aí, não é? Mas esse desafio também de alcançar outros bairros continua sendo a nossa missão. Então, oremos por isso e peçamos ao Senhor também sabedoria, de coragem, para podermos estender também essa obra, atingindo outros lugares. Nós vamos passar aqui à frente agora, está aqui no computador, o videozinho que nós passamos ontem, são 3 minutinhos, de uma forma muito rápida e sucinta, mas mostrando alguns flashes dessa história, desses últimos 40 anos da igreja. Então nós vamos pedir que se apague aqui uns 2 lotes dessas lâmpadas iniciais, e a igreja tem a liberdade de acompanhar essa pequena apresentação. Pé. Esse microfone aqui, ele é traiçoeiro. A gente liga, ele aguarda um tempo para depois entrar no... Ele me pega de surpresa de vez em quando. Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a nós orarmos ao Senhor. Como dissemos, é um motivo de muita alegria para nós essa data. Lembrar que estamos completando mais um ano. Na verdade, reverendo, a nossa data não é outubro, a nossa data é dia 16 de janeiro. Mas toda vez que muda pastor, o coitado chega no dia 1 de janeiro e já tem que ter um programa certo para celebrar o aniversário dia 16. Como a data de iniciar o trabalho foi em outubro, nós trouxemos a data da nossa celebração para outubro, para ter um tempo aí hábil de preparação durante o ano, né? Eu quero convidar a igreja, não todos, mas aqueles irmãos que quiserem, tiverem a disposição no coração, de elevar ao Senhor uma palavra de oração. Não façam orações longas, uma frase só. Senhor, eu te glorifico pela vida da igreja nesse lugar. Amém? E você pode ter uma outra oração. Alguns irmãos, voluntariamente, mesmo sem a presença do microfone, porque ficaria difícil levarmos, mas orando ao Senhor, gratidão, exaltação ao Senhor, pelas bênçãos, pelas histórias, pelas conversões, por aquilo que Deus já fez aqui neste lugar. Oremos. Amém. Louvado seja Deus.
Amém, Senhor. Te louvamos. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Sim, ó Deus. Amém, nosso Deus. Amém, nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que já passaram aqui nessa casa. Muitos abençoados, muitos transformados, muitos convertidos ao Senhor, muitos resgatados de enfermidades, de problemas, de lutas, e a presença e a boa mão do Senhor tem conduzido aqui o teu povo. Te louvamos, te glorificamos e mais uma vez, com coração alegre, pedimos ao Senhor que receba a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ver a breve apresentação.
São 40 anos de história e não cabem num vídeo. Por mais que a gente queira resgatar algumas lembranças, o tempo é curto, mas muitas foram as realizações da igreja, os alcances. A Clarice Ana, aquela senhora que apareceu como primeira personagem no vídeo, ela, certa feita, não me lembro se foi após uma escola dominical, pelo que me consta, ela passou mal aqui em frente à igreja, foi correndo para o hospital e lá ela faleceu. Muito rápido. Hoje nós temos a alegria de ter o nome da rua com o nome dela, numa lembrança dessa pessoa que eternizou a presença dela, né, na cidade e também aqui no nosso meio presbiteriano. Mas ela não é a pessoa-alvo de nenhuma glória, de nenhuma adoração. A pessoa-alvo da nossa adoração é Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E as maiores alegrias que essa igreja tem experimentado não foram aqueles eventos que apresentamos ali. A maior alegria que uma igreja pode experimentar é o quê? Recepção de novos membros no seu meio. Sejam eles pelos variados moldes, por transferência de outras igrejas, por adesão de outras igrejas irmãs, por conversões. São as alegrias da igreja. E nós vamos ter a grata satisfação de, nessa hora, receber alguns irmãos que o conselho já prudentemente cuidou de instruir e de avaliar nesses últimos dias, e queremos convidá-los à frente. Nossa irmã Sofia, do Prado Santana, é isso? Pode vir aqui, jovem, adolescente, filha da igreja. Nossa irmã Ana Luísa, pode vir conosco, Ana Luísa. Nossos irmãos Mário e Lilian. Eu não estou aqui reportando o nome completo, mas eles têm nome completo, viu, gente? Então, três dos nossos irmãos, desculpe, três das nossas irmãs, né? As três irmãs estão sendo recebidas por profissão de fé ou batizadas na infância aqui nesta casa, ou recebidas de outra comunidade evangélica. Então, elas estão apenas fazendo a sua profissão de fé, não são objeto do batismo. O nosso irmão Mário, por ser advindo de uma outra forma religiosa que não é evangélica, então ele é recebido nessa noite através do batismo como sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quem ordena a recepção de membros e a profissão de fé, essa declaração de que eu creio, não é? Essa profissão de fé, quem ordena isso não é a igreja presbiteriana, não é, reverendo? O pastor é de longa data aí, de caminhada, conhece os concílios e os trâmites da igreja. Não é a igreja presbiteriana que instituiu isso. Essa instituição vem do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que diz que nós temos que declarar a nossa fé perante o mundo. E devemos declará-la perante toda a forma de vida. Sejam seres espirituais que podem estar aqui nos ouvindo, sejam seres humanos que podem estar aqui conosco, e a nossa profissão de fé também não se restringe apenas a um ato litúrgico dentro de um templo. A nossa profissão de fé é assumida para a vida toda. Cada situação, cada experiência, os irmãos precisam continuar afirmando isto, que vocês vão afirmar e se comprometer aqui nesta oportunidade. Então, a profissão de fé é uma exigência do próprio Jesus. É o Senhor Jesus que disse que aquele que o confessar perante os homens, ele também o confessará perante o Pai. Aquele que negá-lo perante os homens, que não assumir essa fé salvadora nele perante os homens, ele também negaria isso perante o Pai. Então não basta apenas ser membro de uma igreja, não basta apenas ser um religioso, é preciso ser de fato alguém que confesse a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Visto que se acham aqui então presentes os irmãos para publicamente professar a fé, eu quero convidá-los e exortá-los a responder com sinceridade algumas perguntas desta profissão de fé. Irmãos, vocês creem em um único e verdadeiro Deus, que existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Creem nesse Deus? Creem também que esse Deus todo-poderoso e trino ou triuno, ele fez do nada
os céus, a terra e tudo que nele há, sejam coisas visíveis ou invisíveis, todos os poderes e potestades, e ele governa todo esse mundo que vai muito além daquilo que os nossos olhos alcançam, e ele governa tudo isso e governa todas as coisas para a sua glória. Creem nesse Deus Todo-Poderoso? Vocês creem que esse Deus Todo-Poderoso também soberanamente realiza toda a sua vontade, apesar de nós, seres humanos, pecaminosos e falhos? Ele é soberano para fazer o seu querer. Creem nele assim? Vocês também reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado e que por natureza, então, vocês são incapazes de praticar o bem? Que o pecado habita em vocês? Creem nisso? Vocês creem também que por causa dessa inabilidade de fazer o bem, vocês são muitas vezes inclinados a fazer o mal? Naturalmente se inclinam a fazer por pensamentos, por palavras, por atos, a fazer aquilo que desagrada ao Senhor? Creem nisso? Vocês confessam também que se acham realmente arrependidos perante o Senhor, nesse reconhecimento da sua pecaminosidade e precisam do perdão de Deus? Vocês também, queridos irmãos e irmãs, afirmam que a sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício de Jesus Cristo, que não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho de redenção, de vida perante o Senhor, a não ser Jesus. Confessam também que o Senhor Jesus Cristo, ele, depois de ter morrido por nós, ter ressuscitado e estar de volta à presença do Pai, ele continua interessado em cada um de vocês e continua, inclusive, intercedendo por vocês perante o Todo-Poderoso Deus. Vocês também confessam que o Senhor Jesus Cristo, sendo ele o eterno Filho de Deus, justamente movido pelo amor a cada um de vocês e a todos aqueles que pertencem ao Senhor, ele, movido por essa compaixão, ele se fez filho do homem, desceu da sua glória, veio, se encarnou e se tornou filho do homem, e filho de homem, filho de mulher, como diz Paulo, nascido de mulher, para viver a lei e em obediência ao Senhor, e nessa obediência chegar ao ponto de entregar a sua vida como resgate pela nossa vida. Creem nesse sacrifício de Jesus? Creem também que o Senhor Jesus Cristo, na sua morte de cruz, ele não apenas morreu de uma maneira avultosa, aviltosa, de uma maneira horrível e infame perante os homens, mas ele sofreu a infâmia do nosso pecado perante Deus, levando sobre si as nossas culpas perante o Senhor, que ele sofreu a condenação que era de cada um dos senhores e senhoras, senhoritas, né? Ele sofreu mesmo a condenação que era merecedora de nós, ele sofreu em nosso lugar. Creem nisso? Vocês creem também, meus irmãos, que ressuscitando ao terceiro dia, ele garante com isso, da parte do Pai, do Filho e do Espírito, que o sacrifício feito por ele é um sacrifício pleno, completo, e que for então aceito pelo Pai como pagamento pelas nossas dívidas? Sim? Vocês confessam ainda que tem necessidade de uma vida nova para poder agradar a Deus? Que vivendo apenas na continuidade da vida humana, simples e pecaminosa, os nossos atos, pensamentos, palavras não conseguem agradar o Senhor, por isso precisam de um novo nascimento. Confessam também que para agradar o Senhor é preciso fazer diligência do uso da palavra, do uso dos meios de graça, a oração e outros meios para poder de fato servir o Senhor. E nessa dedicação da vida para servir e agradar o Senhor, dependem da ação do Espírito Santo na vida de vocês, que por si só a vida de vocês não agrada a Deus. Confessam isso? Eu quero perguntar uma última pergunta. Vocês prometem que, como membros desta igreja, estarão sujeitos às autoridades constituídas nela para o governo e para o ensino deste rebanho? Quero convidar a igreja a nos colocarmos de pé nesse momento e nós vamos orar. Senhor, o teu povo se levanta diante de ti como testemunhas vivas e oculares da profissão de fé desses irmãos e irmãs.
Eles ouviram, ó Pai, de fato as promessas e os compromissos aqui assumidos. E nós sabemos, como eles professaram e como nós assim também cremos, que nós não somos capazes de obediência por conta própria, mas precisamos da ação poderosa do Teu Espírito, nos fortalecendo, nos capacitando, de modo tal que sejamos cumpridores dos nossos deveres e cumpridores de um relacionamento aceitável ao Senhor, somente mediante a ação do Teu bom Espírito. Por isso oramos por esses irmãos e pedimos ao Senhor que os abençoe. Oramos pela igreja, para que como testemunhas dessa profissão de fé, eles possam também ser companheiros de caminhada, ajudando, intercedendo, tendo comunhão e vivência útil ao lado desses irmãos, ajudando-os, ó Pai, também no cumprimento dessa profissão de fé. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. A igreja permaneça de pé. Meus irmãos, vocês acabaram de fazer um solene pacto com o Senhor. Não é com a igreja presbiteriana. Mesmo que vocês já são convertidos, alguns vieram de outras igrejas irmãs, mas renovam a aliança e renovam esse pacto com o Senhor. Daqui por diante, o Senhor promete ser o Deus da sua vida, o Senhor da sua posteridade. E vocês prometeram aceitar a soberania e o cuidado desse Deus e aceitar pertencer-lhe de maneira própria. Daqui em diante, vocês assumem uma comunhão com o rebanho da Igreja Presbiteriana de Belas Artes e, por que não dizer, com toda a Igreja do Senhor, em qualquer lugar que haja um convertido. E nessa comunhão, vocês passam a ter privilégios e experiências especiais com o Senhor. A Bíblia vai dizer que nós não apenas herdamos o direito à vida eterna, mas somos também herdeiros e co-herdeiros da riqueza, da graça e do reino do Senhor. Então, o fato de sermos cristãos, comprometidos com Ele, nos eleva não apenas a um compromisso formal com a religião, mas nos eleva a um relacionamento maior com o próprio Deus. Vocês acabam de aceitar e de confirmar esses votos e as obrigações próprias dessa profissão de fé. Então, nós vamos passar nesse momento o ato do batismo do nosso irmão Mário. Reverendo, me ajudar, por favor. Pastor é servo. Não que ele seja meu servo, mas é servo do Senhor Jesus e nos auxilia. Mário, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus querido, Deus soberano, Deus tremendo e poderoso, Tu és aquele que olhaste para a vida do Mário antes da fundação do mundo, e o Senhor o separou para ser povo do Senhor, para ser parte da Tua igreja. E nesse momento, ó Pai, com alegria no coração, é que nós ouvimos a profissão de fé, as convicções que ele esposa, e acima de tudo, ó Deus, ouvimos também essa rendição ao Senhor por parte do irmão. Nós bendizemos o Senhor e através desse rito do batismo, nós o recebemos com alegria para fazer parte do rol do Teu povo. Que a aliança do Senhor com ele não seja, Pai, apenas esse ato sacramental, mas que se estenda por toda a sua vida. E que o Senhor, na pessoa bendita do Teu Espírito, o ajude a cumprir toda a vivência que a Tua palavra nos pede. Abençoe também, ó Deus, que na igreja, na comunidade local, ele encontre essa família acolhedora e amável. Ele encontre essa família que o ajude, que o abençoe na caminhada. Oramos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mário, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus abençoe, Lilian. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês, como membros dessa casa. Igreja, vocês são testemunhas. Embora alguns já tenham uma caminhada mais longa na fé cristã, nós os recebemos também como pequenos filhos da casa. E os pequenos filhos da casa precisam ser acolhidos e ajudados na caminhada pelos irmãos mais velhos. Então, cada um de vocês, irmãos e irmãs, são corresponsáveis da caminhada desses irmãos, abençoando, fortalecendo, orando com eles e por eles, estimulando e fortalecendo-os também na caminhada, em nome de Jesus. Podem se assentar. Os irmãos também podem se assentar. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu sempre falo que uma igreja
feliz e abençoada, uma igreja perdoada pelo Senhor, é uma igreja que louva e que exalta o nosso bom Deus. A equipe de adoração estará conosco à frente e nós vamos cantar 2 cânticos exaltando o nosso bom Deus. O primeiro cântico talvez seja um pouco menos conhecido da igreja, eles estão introduzindo o cântico, os irmãos que sabem vão cantar com largueza, os que não sabem vão ouvir e acompanhar, aprendendo, e certamente é um cântico que fala desse Deus maravilhoso. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e nós queremos exaltá-lo nesse momento. Vamos ficar de pé, irmãos, para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar mais um cântico também de entrega, de rendição, de reconhecimento de que a nossa vida é dele. Como explicar o grande amor de Deus? Como explicar o grande cuidado de Deus por nós? Ele nos conhece.
Vamos cantar em dedicação ao Senhor. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que disser, o hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha Gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Nós vamos cantar de novo, enquanto isso os irmãos podem servir o Senhor com seus dízimos e ofertas também. Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que disser, o hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha Gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, Recebe o meu louvor, é de coração. Nós vamos orar. Quero pedir que o diácono traga o microfone até o nosso irmão Robinson, que o Robinson, mais uma vez, adore o Senhor, pela vida da igreja, também pela contribuição dos irmãos à causa. Como é bom, Senhor, estar mais uma vez na tua casa, podendo louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Fazemos isso não como moeda de troca, mas fazemos isso porque realmente o amamos, Senhor. Reconhecemos tudo que foi feito ali na cruz por teu Filho amado Jesus Cristo. E é por isso que louvamos e engrandecemos o teu santo nome, não apenas nesse momento, nesse culto, mas em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. E que assim, que o Senhor nos conceda essa fidelidade até os últimos dias das nossas vidas, Senhor. Sim, Deus. Irmãos, pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor multiplique para que seja usado na tua obra, Senhor. Para que ela cresça mais e mais e que possamos, assim, continuar pregando o seu evangelho, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Sim, Amém. Deus. Amém. A igreja pode se assentar nesse momento? Não me chegou às mãos os nomes de nenhum amigo ou irmão pela primeira vez conosco. Eu queria saber se há alguém nos visitando pela primeira vez. Não, né? Temos a família da Ana Luísa, são da Igreja Batista, um prazer muito grande mais uma vez tê-los conosco nessa oportunidade. Temos ali
a família do Osni, esqueço o nome do irmão e da irmã, né? Não é a primeira vez também, são conhecidos da casa. Deus abençoe ricamente os irmãos nesta oportunidade. Paula e Sandro, isso mesmo, né? Temos a Priscila ali no fundo também, é conhecida da igreja. Deus abençoe, prazer tê-la conosco. Os demais irmãos são já de casa ou são visitantes por mais vezes. Uma alegria tê-los conosco nessa oportunidade. Como dissemos, irmãos, estamos celebrando o nosso 34º aniversário e para isso nós tivemos a alegria de contar desde o culto de ontem, hoje pela manhã e agora à noite, com a presença do reverendo Wilson do Amaral Filho, né? Reverendo Wilson é um velho amigo ou um amigo velho? Um velho amigo. Tenho a alegria de conhecer o reverendo nesses quase últimos 20 anos, né? E 9 anos em Jundiaí, com mais 11 aqui, já deu aí os seus 20 anos. Embora já tivesse referência dele por mais tempo, e é uma honra poder conhecer o irmão, poder ouvi-lo nas suas meditações, pregações, como presidente de presbitério na região de Jundiaí, o tempo que estivemos ali, acho que por uma vez ou duas, né? Conhecer o trabalho desse irmão na condução. Ele teve um trabalho como diretor do Seminário de Campinas, uma época, e depois veio para o Mackenzie, onde ele ficou, acho que uns 20 anos, 20 e poucos anos ali também no Mackenzie, e agora aposentou, está só curtindo a vida, vida boa. Ele que pode dizer isso, né? Uma alegria, reverendo, tê-lo conosco, sem muitos confetes, né? Mas que o Senhor possa abençoá-lo ricamente e ser bênção aqui no nosso meio, mais uma vez, na ministração da palavra. Deus o abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre o seu coração, sobre a nossa vida, sobre tudo. Que o Senhor seja louvado pelos 34 anos de vida da igreja e por todas as pessoas que efetivamente deram a sua contribuição aqui, por todas as pessoas que certamente estão contribuindo no presente. Eu fico pensando que uma igreja nunca estará perfeita. E por que ela nunca estará perfeita? Ela nunca estará perfeita porque as pessoas serão diferentes e estarão em diferentes níveis de conhecimento do Evangelho, da vida do Evangelho. Então, quando o recado do pastor foi dado a todos nós, que os mais antigos e mais experientes cuidem dos mais novos, aí a gente percebe que há sempre um movimento no sentido do crescimento, do desenvolvimento. Isso é maravilhoso assistir. E também a grande alegria. Em certo momento, uma das irmãs orou dizendo assim: foi aqui que eu criei os meus filhos. Vocês não imaginam, então, a importância que a igreja tem ao cooperar com a educação dos filhos. Então, que Deus seja louvado pelos 34 anos. Eu quero agradecer mais uma vez ao reverendo Emiliano e ao conselho da igreja pelo convite que eu recebi para estar aqui. Dizer que eu pude conversar brevemente com alguns irmãos e eu fiquei muito feliz de vê-los trabalhando, animados, certos da sua salvação em Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz com isto. E eu sei que a igreja luta para a sua sobrevivência o tempo todo. Então, que Deus a conserve, que Deus a anime, que Deus a fortaleça com graça, com sabedoria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que ontem à noite eu tentei investigar o apóstolo Pedro, lembrando que existe uma razão muito forte para nós estarmos juntos. É o fato de que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, nos convocou para sermos seu povo. Nós que não éramos povo dele, nós que éramos espalhados, sem Deus no mundo, mas aprove a Deus nos chamar para ser
salvos para reconhecer a sua graça, aceitar a sua misericórdia mediante a fé, aceitar o sacrifício de Jesus mediante a fé. E então nós fomos alcançados pela graça e nós fomos colocados como cristãos individualmente neste contexto de uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um lugar honradíssimo, entretanto, com uma missão: para apresentar ao mundo as virtudes de Deus. E nós vimos que há diversas áreas da nossa existência humana, família, igreja, governo, trabalho, o mundo do trabalho, em que nós podemos mostrar a nossa cara de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não somos mais como as pessoas que éramos antigamente. Nós nascemos de novo. E hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de rever o Senhor Jesus Cristo exaltado, revelando a João, o escritor do Apocalipse, toda a sua avaliação das igrejas plantadas ali na Ásia Menor. E nós percebemos como Deus detectou, como Jesus detectou falhas, mas também elogiou determinadas igrejas, e como ele ao mesmo tempo deu para elas toda a indicação do que elas deveriam ser, para que tivessem de fato os benefícios da graça eterna. Agora, nós vamos encerrar esta linha de pensamento, não é? Pensando no nosso desenvolvimento, pensando no nosso crescimento, pensando na nossa postura. E é natural que a gente pense assim: um ser humano, quando nasce, precisa se desenvolver. Um ser humano, quando nasce, precisa aprender todas as condições de sobrevivência, mas também de ser capacitado para a cada dia saber resolver os seus próprios problemas. Não é assim? Quando nós vemos uma pessoa que fica como que ancorada, como um barco fica ancorado, é uma ilustração bem própria aqui, né, do litoral. Quando uma pessoa permanece inerte no mesmo ponto, nós estamos afirmando, ou nós queremos afirmar, que isso não é normal, que isso não é natural. Não é verdade? Nós temos que afirmar que isso não é natural. A gente espera que as pessoas cresçam, se desenvolvam, entendam da vida, saibam lidar com a vida, mas acima de tudo, do ponto de vista espiritual, o que nós queremos é que a pessoa, a cada dia, se pareça mais com Jesus, porque este é o objetivo de Deus para nós. Então eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia em Filipenses. Hoje nós não vamos tratar de Pedro, vamos tratar de Paulo. E de uma carta que ele escreveu para uma igreja sofrida, uma igreja pobre, uma igreja que tinha alguns problemas já de relacionamento, as pessoas começavam a não se entender, e por conta disto, ele tinha muita preocupação com esta igreja, mas o apóstolo era apaixonado pela igreja dos filipenses. Sabe por quê? Porque esta igreja tinha um espírito missionário. Essa era uma das poucas igrejas que tomava a iniciativa de enviar ofertas para o apóstolo Paulo, de vez em quando, para a subsistência dele. Então, quando a gente dá dinheiro para a missão, é porque a gente realmente entendeu que os bens que Deus nos concede, são bens cedidos. Não são nossos.
e nós então os gastamos na expansão do reino de Deus. Os filipenses tinham entendido isso. Então o apóstolo Paulo é muito carinhoso com esta igreja, ao contrário da carta aos Gálatas, que ele está muito nervoso. Aqui ele está muito calmo, muito alegre. Aqui ele está festejando o fato de que aqueles irmãos estão se lembrando dele nas suas necessidades. Capítulo 1, então. Nós vamos ver o capítulo 1. E nós vamos falar de crescimento, baseados nos versículos 3 até 7. Primeira carta, ou carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 3 a 7. E eu quero convidar você que está com a sua Bíblia aberta para ler comigo, por favor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vejam só que delicadeza do apóstolo Paulo quando ele diz assim: eu não cesso de orar por vocês, eu sou eternamente grato a Deus pela vida de vocês, justamente porque vocês são pessoas que têm cooperado no Evangelho. Vocês têm vivido para o Evangelho e vocês têm gasto as suas economias comigo. Ele diz. Mas aí ele faz uma afirmação que eu quero trabalhar aqui. E a afirmação é esta: eu estou absolutamente certo, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E eu fico pensando aqui, já falei um pouco do fato de que nós sempre esperamos que as pessoas progridam, que as pessoas tenham desenvolvimento. Mas no caso da salvação em Jesus Cristo, nós temos que perceber aqui como o apóstolo Paulo está plenamente certo. Ele está plenamente certo de um Deus que começou em nós uma boa obra. E quando ele fala de Deus, ele enche a boca, ele enche o seu coração de grandes revelações, que são revelações magníficas. Porque ele entende com toda clareza, ainda que em nenhuma vez ele fale em trindade, mas ele entende que esta salvação que os irmãos confessaram aqui agora há pouco, é totalmente desenvolvida por Deus Pai como o grande projetista, o Filho como o grande facilitador e executor desse plano, e o Espírito Santo de Deus como aquele agente que nos convence de que Cristo é a nossa solução. E, ao mesmo tempo, nos regenera e nos capacita para crer, para confessar Jesus com toda a coragem. Por que eles têm coragem de vir aqui? Simplesmente porque eles estão acostumados com auditório? Não. Para dizer de público que eu me arrependi dos meus pecados e que eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo coopera, dá coragem, dá ânimo, dá segurança. Então o apóstolo Paulo sempre pensa em Deus
do ponto de vista do Pai trabalhando, do Filho trabalhando e do Espírito Santo trabalhando na mesma causa. E é interessante que ele diz assim, que Deus é que começou esta boa obra em nós. Não foi nós mesmos. Não fomos nós mesmos. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando olha para a gente, ele lembra do Antigo Testamento e ele cita o Antigo Testamento dizendo assim, não há justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nem eu mesmo. Aliás, ele diz, eu sou o pior dos pecadores, porque eu fui resistente à igreja, eu fui resistente a Cristo, e eu fui perseguidor da igreja. Eu era contra a igreja, até que Jesus Cristo me achou, até que Jesus Cristo me alcançou, até que Jesus Cristo invadiu o meu ser e transformou a minha vida. Então, quando nós pensamos no que significa esta pessoa que ele está citando como aquele, ele está se referindo ao Criador do universo e ao Salvador verdadeiro, àquele único a quem todo ser humano deve honra e glória. Quando ele fala desse aquele, ele está dizendo que foi o aquele que começou a boa obra. Então, se você é crente em Jesus Cristo, fique alegre, porque Deus se importou com a sua vida e Ele veio te buscar. E Ele começou em você um processo. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, na forma de um processo, não meramente na forma de um ato. Fiz minha profissão de fé, Deus já resolveu o problema dele. Não. Fiz minha profissão de fé, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Do ponto de vista da salvação, então, nós temos que entender uma palavra técnica da teologia que se chama monergismo. E monergismo significa que só Deus executou a nossa salvação. Nós não tivemos parte nenhuma nesse processo. A única coisa é que nós respondemos, mas não a iniciativa de salvar. Quem salva é só Jesus. A gente encontra isso por toda parte. Esta é uma ideia de monergismo, ou seja, só Deus agiu. E aquele que começou boa obra, o que é boa obra? Se vocês virarem a sua Bíblia umas páginas para trás, lá no capítulo 2 de Efésios, só 2 páginas, pelo menos na minha, só 2 páginas, virarem para trás, vocês vão encontrar no capítulo 2, no verso 10, uma palavra interessante. Vocês podem me ajudar lendo comigo. Vamos lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acho muito interessante o fato de que Deus não apenas salva a gente, mas Ele diz, bom, agora eu te perdoo, eu te declaro justo, eu te aceito no rol dos meus filhos, e está aqui a sua agenda de trabalho. Como é que é? Isso mesmo. Deus não nos salva para nós sermos contemplativos. Deus não nos salva para a gente assistir a vida cristã passar. Deus tem obras para a gente, catalogadas nos livros dele. E o texto de Efésios nos diz que estas obras foram preparadas antes mesmo que a gente viesse à luz. Então, não são obras que a gente simplesmente idealize. Não são obras que a gente entenda que são válidas diante de Deus, mas são as obras por iniciativa de Deus.
Quando Jesus Cristo estava explicando como é que ele ia julgar as pessoas, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Quando eu estava sem roupa, vocês me deram roupa. Quando eu estava com sede, vocês me deram água. Quando eu estava com fome, vocês me deram comida. Não é nenhum milagre de dividir o mar em duas partes. É a gente ter um coração aberto para o que o Espírito Santo puser na frente para fazer. Então amanhã, segunda-feira, como aposentado, sabe o que eu vou fazer amanhã? Nada. Vocês que têm que trabalhar, olha, eu quero dizer que eu contribuí para o INSS 56 anos. Eu tenho o direito de não fazer nada. Mas voltando ao que interessa, amanhã, segunda-feira, se vocês estiverem em perfeita comunhão com Deus, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai colocar situações diante de vocês, cotidianas, e que vocês poderão, guiados pelo Espírito Santo de Deus, executar para a glória de Deus. E isso é catalogado como boa obra preparada de antemão pelo Senhor. Portanto, a vida cristã não é vivida de êxtase, não é vivida de experiências emocionais, não é vivida de posturas assim, de sucesso público. É feita de pequenas coisas. É feita de pequenas coisas. Por exemplo, eu estou me lembrando agora de uma boa obra que Eliseu praticou. O menino foi ajudar a cortar árvores, emprestou o machado de alguém, e o machado saiu do cabo e mergulhou dentro d'água. Ninguém pulou na água para tentar pegar o machado, porque ferro afunda. E Eliseu disse: bom, o dono do machado precisa do machado. E eu fico imaginando aquela cena: Deus, devolve o machado. E de repente, como rolha, o machado está na flor d'água. Pega aí, pega rápido, pega rápido. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. Porque o agente que está por trás do crente não é a força do próprio crente, é a força do Senhor. Então isso pode ser caracterizado como uma boa obra? Pode. E tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Vocês têm um grupo seleto aqui de militares. Esses militares todos os dias têm oportunidade de realizar esta boa obra se eles forem trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos, e olha, vão para a guerra, vão para a luta, vão para cuidar da segurança das pessoas, vocês que são militares aqui, mas se lembrem que o Senhor dos Exércitos está indo com vocês o tempo todo, mas vocês precisam estar conectados com Ele, precisam aprender a exercitar essa confiança. Pois é, eu ainda estou bem no comecinho, tenham paciência comigo, é a última vez que eu falo, não é? Então, é para recordar bastante. Aquele pastor a gente não convida mais. E ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Há de completá-la. Ou seja, Deus tem o propósito de não desistir de nenhum de nós. Deus tem o propósito
de fazer-nos entender a sua vontade de maneira cada vez mais clara, de maneira cada vez mais precisa. Tem muita gente que se orgulha aí, e nós estamos num momento político do Brasil em que os profetas estão profetizando na internet. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nem sempre Deus quer profecias, especialmente profecias que não se comprovem no futuro e por isso são profecias falsas. E nós vamos ter um belo número de profetas falsos, declarados falsos, se as coisas não combinarem com as suas profecias. O importante para nós é pensar que Deus não apenas nos salvou como um ato inicial da nossa vida, mas Ele está trabalhando no processo de nos fazer semelhantes a Jesus. E Ele não descansa. Ele não descansa. É por isso, por exemplo, que quando a gente fracassa, Ele disciplina. É por isso que quando a gente esmorece um pouco, Ele nos renova. O profeta Isaías, lá no passado, dizia que Deus não se cansa nem se fatiga. Os jovens caem de cansados, mas o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele está trabalhando no processo de nos fazer parecidos com seu Filho. É por isso que Ele está trabalhando. E esta é a convicção do apóstolo Paulo. Então, vejam só, ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, que começou boa obra planejada desde antes da fundação do mundo, em vós há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o dia da volta do Senhor. Eu não sei se você espera o Senhor. Eu não sei se você deseja que Ele volte agora, neste momento da sua vida, ou você quer que Ele retarde um pouco mais. Se Ele vier, vai ser um desastre universal. Porque os não crentes vão tentar morrer e não vão conseguir. E os crentes verdadeiros vão estar de pé, glorificando a Deus, sendo transformados ou sendo ressuscitados para encontrar com Ele nos ares. Vai ser uma ocasião espetacular. Só que o Senhor está dizendo, Paulo está dizendo aqui que o Senhor está trabalhando em nós num processo que dura até a volta de Jesus. Então nós que vamos primeiro, nós que estamos já na beira do barranco, como a Esther pensa constantemente, nós já estamos na beira do barranco e os pinguins vêm atrás. E eles não têm freio, então os pinguins da frente vão caindo, né? Não é isso? Então nós que já estamos assim, na beirinha do barranco e os pinguins vêm vindo atrás, que estamos prestes para mudar de endereço, não é? Adquirir um apartamento de 3 andares ou gavetas, não sei como é que fala aqui. Nós que estamos nisto, não vamos ver a volta do Senhor Jesus, mas nossos filhos verão. Não importa se nós estivermos vivos ou mortos, a ideia da completude está colocada aí. É muito importante para a gente pensar que o Senhor está trabalhando na igreja. Então eu fui procurar aqui, e essa é a segunda parte do sermão. Se Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, portanto Ele tem toda a iniciativa e o tempo todo Ele trabalha, nós precisamos nos preocupar em crescer, dar nossa cooperação, ou deixar Deus fazer. Se o Senhor quiser que eu seja mais espiritual, se vire, Senhor. Eu vou continuar na minha vidinha aqui. Tem isso?
Na verdade, existe uma segunda palavra técnica da teologia que fala de sinergismo, não o monergismo, mas o sinergismo. Depois que a gente é salvo, a gente começa a trabalhar junto com Deus para ser modificado. Vocês entenderam? Como crianças recém-nascidas, Pedro diz, desejem o genuíno leite espiritual para que por eles vocês cresçam. Qual é a ideia? A ideia, tanto de Pedro quanto de Paulo, especialmente que nós estamos estudando, é a ideia de nós entendermos que agora o Senhor, além de trabalhar na nossa vida, de mexer com a nossa vida, quer que a gente abra o coração para Ele e a gente também comece a fazer coisas na vida da gente que sejam coisas que nos façam crescer. Então vamos lá. Vamos lá. Eu selecionei algumas passagens aqui e eu vou brevemente passar por elas, não é? Para que vocês entendam. O que eu devo ajudar o Senhor? Eu já fui salvo. Quem salva é só Ele. Eu não faço nada. Eu só creio no que Ele me propõe. E a partir daí eu sou dele. Mas agora, depois que eu sou dele, eu vou começar a trabalhar no meu crescimento e no crescimento dos outros. Então, na carta de Paulo aos Filipenses, ele vai falar algumas coisas. Por exemplo, capítulo 1, verso 11, 9 a 11, diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Percebam que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que os crentes sejam amorosos, porque este é o maior dom que existe, é o dom do Espírito Santo, que os crentes sejam amorosos. E quando fala de amor, não fala de paixão, fala de amor voluntário, amor sacrificial, amor que visa o bem do outro e não o próprio. Então o que ele diz aqui é que eu devo crescer no amor, mas ao mesmo tempo eu devo crescer no conhecimento. E certamente é o conhecimento da palavra e o conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer para mim amanhã? Eu devo saber, eu preciso saber, eu devo procurar saber. E então, ele afirma aqui que o objetivo da gente saber mais é para a gente ter uma capacidade de discernir as ideias, discernir as coisas que são ditas, discernir as verdades das inverdades. E nós aprovarmos apenas coisas excelentes. Nós precisamos desse discernimento. E nós vamos alcançando isso na medida em que Deus trabalha em nós e nós nos entregamos a Ele. Crentes precisam ser crentes inteligentes. Crentes precisam ser crentes que busquem a verdade. Crentes que são crentes precisam constantemente repudiar aquilo que é vergonhoso. E ele termina essa ideia dizendo que os crentes que assim fazem, que querem crescer neste conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade de Deus, eles serão cheios de frutos de justiça. Então a nossa oração nesse ponto seria: Senhor, eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Eu quero crescer no discernimento para aprovar coisas boas. Eu quero crescer para ser uma pessoa que te apresente frutos de justiça.
Ficou claro? Ficou claro. A segunda coisa que eu vejo aqui está no capítulo 1, versos 27 e 28, e diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada sois intimidados, ou estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E lá no capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se no primeiro ponto desse sinergismo que eu estou compartilhando com vocês, a gente cresce no conhecimento e na percepção para dar frutos de justiça, agora a gente cresce para ter uma vida digna. Uma vida digna do Evangelho. A gente cresce para saber lidar com os inimigos da fé. Quem ridiculariza a gente por ser crente, a gente precisa saber se defender. A gente precisa ter sempre, é o que o Novo Testamento diz, a gente precisa estar sempre preparado para responder às pessoas que fazem perguntas acerca da nossa fé. Com toda a paciência, com todo o cuidado, com todo o respeito. Mas a gente precisa crescer nisso. A cada dia a gente precisa saber lidar com essa situação. E o apóstolo diz assim: desenvolva a sua salvação. Você já é salvo. Então entenda como é que funciona a salvação. Entenda como é que funciona o seu compromisso com o Senhor. Entenda quais são as suas responsabilidades. Entenda. O terceiro ponto que eu quero registrar aqui é que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, no verso 4, ele diz que a gente deve ter humildade, crescer na humildade. E ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quer dizer, se eu tenho cuidado com as minhas coisas, eu devo ter cuidado com as coisas dos outros também. Entendeu? Se um objeto é meu, eu devo fazer bom uso dele. Mas se uma outra pessoa tem um objeto que é importante para ela, eu devo respeitar isso. Eu devo tratar isso com honestidade e com humildade. E ele evoca a pessoa de Jesus para dizer isso. Porque ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus Cristo foi honrado por Deus, não pelos homens. Qual foi o índice de rejeição de Jesus Cristo? 100%. Qual foi o índice de aprovação de Deus para com seu filho? 100%. Então, mesmo que Jesus Cristo tenha mergulhado na nossa existência aqui, quando ele podia não fazer isso, e se envolveu conosco até a sepultura, Deus o tirou de lá e Deus o exaltou sobremaneira. E todos vão se ajoelhar diante de Jesus Cristo, mesmo aqueles que não concordam com ele. E toda língua vai confessar que ele é Senhor, na marra. Mas os crentes vão fazer isso com bom gosto, com alegria, com adoração.
Então eu fico pensando aqui, meus queridos irmãos, no fato de que nós precisamos crescer nessa humildade. Se nos agridem, deixa Deus cuidar. Deixa Deus trabalhar, porque Deus modifica as pessoas. Não vamos permitir absolutamente que o nosso coração seja constantemente um coração ofendido, um coração constantemente magoado, um coração que não consegue perdoar, um coração que não consegue conviver. E eu quero dizer isso, aproveitando aqui um gancho, para falar para famílias. Vocês querem ver Jesus Cristo crescer na sua casa? Se perdoem. Mas não apenas se perdoem. Os que erram, se arrependam e consertem o seu caminho. A quarta coisa que eu quero falar, só falta mais uma depois dessa, não é? A quarta coisa que eu quero falar é justamente do crescimento na preservação da palavra. Onde eu vejo isso? Lá no capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz que nós temos que preservar a palavra da vida. Preservar a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E no capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães. Ele se refere a falsos profetas. Nós estamos num mundo hoje de muitas mensagens religiosas. Eu quero lhes dar uma receita. Vocês precisam, sim, vocês precisam fazer como os crentes de Bereia. Era o apóstolo Paulo que estava pregando para eles. Gente, e no entanto eles conferiam na Bíblia se o que o Paulo estava falando era verdade. Quanto mais Wilson, quanto mais Emiliano, a gente tem que conferir. E quando a gente confere, os pregadores da nossa época não batem com as Escrituras. Eles enfiam as suas ideias, as suas ideologias no sermão. Até mesmo os presbiterianos. Nós não estamos livres de ter essa pecha. Então o apóstolo Paulo diz que os crentes ajudam o Senhor, colaboram com o Senhor, não no processo de salvação, mas no processo de santificação de suas vidas, conhecendo a Escritura. Eu vi um cartaz ali de uma iniciativa do presbitério de São Vicente na preparação de liderança. Você não vai ser líder nem nada, não tem problema, entra num curso daquele lá. Aprenda a destrinchar a Escritura com mais clareza. Não é meramente ler de manhã ou ler de noite um salmo e só isso. Pesquise, medite, procure entender a Escritura, cresça. É isso que Paulo está dizendo. E a última coisa que me chama a atenção aqui, tem várias outras coisas, mas eu me restringi a estas, é o crescimento no relacionamento com Ele. Que eu acho que a gente se relaciona com Deus, muitas vezes, de um jeito que a gente se acostuma. Eu me lembro do meu avô. O meu avô adquiriu uma prática que era orar na hora do almoço. Bom, essa é uma prática antiga, né? Só que ele fazia diferente. Ele orava no fim do almoço. E ele orava no fim do almoço se o almoço tivesse sido bom. Aí ele encontrava razão para orar. Ó, Senhor, estava bom. Mas quando o almoço não estava bom,
Ele não orava, não. Às vezes, o nosso relacionamento com o Senhor se limita a poucas vezes por dia e em horas que a gente faz uma oração mecânica. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em trabalho missionário com os Vencedores por Cristo. Eu fui das primeiras equipes. E eu me lembro de uma oração que foi feita na hora do almoço. E o nosso irmão diz assim: Senhor, louvado seja o teu nome, eu quero agradecer pelo arroz, pelo feijão, pelo bife e pela salada. Em nome de Jesus, amém. Pode parecer para você uma brincadeira. Mas que tipo de oração a gente faz? Que tipo de relacionamento com o Senhor a gente tem? É só de uma reza? É só uma frase que a gente fala todo dia do mesmo jeito, sem nenhum fervor de alma? Então, a partir dessa perspectiva, Paulo está dizendo para aqueles crentes o seguinte: eu considero tudo que eu tive, capítulo 3, verso 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus. E ele diz assim: para o conhecer o poder da sua ressurreição, como conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha essa frase agora: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O Senhor me conquistou. O Senhor me comprou. E o apóstolo Paulo está dizendo: agora eu trabalho para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Então deixa eu terminar, porque eu já falei muito. Já está acabando. Isso. O apóstolo diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isto é a parte de Deus. Ele nos salvou e só Ele pode. Mas depois de salvos, o nosso trabalho é cooperar com Ele. E a gente pode cooperar com Ele crescendo no conhecimento e percepção para dar frutos de justiça. A gente pode crescer na dignidade do Evangelho, a gente pode crescer na humildade e no amor fraternal, a gente pode crescer na preservação da palavra e cautela com o falso ensino, e a gente pode crescer no relacionamento com Ele. É isso que Ele espera da gente. Então, o meu desejo é que coletivamente e individualmente, cada um de vocês entenda que nós estamos num processo de crescimento em relação a Deus e a gente não pode parar. O dia de hoje não pode ser igual ao dia de amanhã. A gente tem que saber mais, viver mais, ter mais intensidade de relacionamento com o Senhor. Porque aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer a parte dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu me esqueci de agradecer a presença da presidente da Federação de Senhoras aqui conosco. Deus abençoe, irmã, muito obrigado. E me esqueci também de
agradecer a presença da Esther, que é a esposa do Wilson. Há alguns irmãos que vieram só agora à noite e não a conheceram. Fica de pé, Esther, de novo. Quem não tinha conhecido a Esther, essa é a esposa do reverendo Wilson, mãe de 3 filhos, vó de 7 netos, 5 netos, né? E é uma honra tê-la conosco nessa oportunidade. Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto com oração e bênção pelo reverendo Wilson, e na sequência os jovens estarão cantando um último cântico, onde termina com o amém, tá? Então nós vamos ficar de pé. Assim que nós orarmos e o reverendo Wilson impetrar a bênção, a igreja poderá sentar, os jovens podem tomar seus lugares aqui, a igreja poderá sentar e nós ouviremos o cântico final, encerrando assim o culto. Logo após eu tenho alguns breves avisos para a igreja. Pai querido, nós te louvamos o nome, porque o Senhor nos comprou em Cristo Jesus. Somos teus, portanto, e ajuda-nos e ajuda a Igreja Presbiteriana de Belas Artes, no sentido de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a cooperar com as obras que o Senhor nos deu para fazer. E perdoa as nossas deficiências e as nossas faltas. Conduz-nos sempre no seio do Senhor. Nós oramos agradecidos por este aniversário e pedimos que ele tenha sido abençoador para todos nós, em nome de Cristo Jesus. E que a graça bendita do Senhor, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam sobre você e eu, sobre o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus pela alegria de podermos agradecer a Ele, podermos cultuá-lo pelo nosso 34º aniversário. A igreja tem os seus parabéns. A honra é toda do Senhor e o trabalho é nosso. Continuemos como temos ouvido ontem, hoje pela manhã e agora à noite,
nesse prosseguimento de crescimento, de obras para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Queremos agradecer mais uma vez o nosso querido reverendo Wilson por estar conosco, a sua esposa Esther. Leva o nosso abraço para a igreja onde você coopera. Ele já está aposentado, jubilado, mas continua trabalhando, né, ali em Jundiaí, junto às outras igrejas. Leve o nosso abraço para a primeira e para a segunda, especialmente. Nós recebemos com alegria o carinho da igreja de Jundiaí nessa oportunidade. Quero lembrar a igreja, irmãos, que os nossos trabalhos semanais acontecem normalmente na quarta-feira e também na sexta-feira. Na quarta-feira é culto de estudo bíblico aqui na igreja. Estamos caminhando nas viagens missionárias de Paulo. No momento que nós estamos, Paulo está preso já em Jerusalém e enfrentando a turba. Então você pode vir participar desse momento de estudo bíblico na quarta-feira. E na sexta-feira temos um pequeno grupo, nessa semana acontecerá na casa do Sirlan e da nossa irmã Suzy e do Vitor, né? Então você pode ter aí no boletim uma tarja amarela com o endereço lá do Sirlan. Os irmãos que precisarem de carona, venham para a igreja no máximo até às 7h30. Por volta de 7h30, nesse momento aí, quem precisar de carona esteja aqui, nós iremos, porque é um pouquinho retirado a casa do Sirlan no bairro Tupi, né? Depois do Grandesp, né? Naquela região ali, é antes do Grandesp, ok, naquela região ali. Então quem precisar de carona, vem para a igreja, estaremos indo lá. Tem sido muito gostoso essa participação nos lares, é oportunidade para você levar a família, levar amigos, conhecidos e participar desse projeto de edificação e evangelização. Ainda lembrando que no próximo sábado teremos 2 eventos simultâneos, um é encontro de homens e o outro encontro de mulheres. São momentos de edificação, de fortalecimento, também de comunhão da igreja através desses eventos. Então, o de homens será a casa do presbítero Robinson. Você tem o endereço também no boletim. Precisando de carona, venha para a igreja também. Por volta de 7h10, 7h15 no máximo, sairemos daqui de frente à igreja. Também é um pouquinho retirado, lá pela região do aeroporto, né? Então tem um tempozinho daqui até lá. E as mulheres estarão na casa da Shirley, é um pouco mais perto aqui, mas também por volta de 7h15 aqui na igreja, quem precisar de carona ou orientação para o endereço. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Nós temos um refrigerante servido ali na saída, então você pode parar por ali, bater um papo com mais alguns, tomar um refrigerante na saída. Deus abençoe ricamente cada um dos nossos irmãos e particularmente a igreja nesse período de aniversário. Tenha uma boa semana para todos, Deus acompanhe vocês.